oração de Jeosafá. Autor Gabriel Agbo. Narrador Agar. Copyright 2014 por Gabriel Agbo. Produzido por Tech Time. Introdução. Cada batalha nessa vida pode ser vencida. Todas as batalhas que nós enfrentamos, quer seja individualmente ou em grupos, são representadas por 3 categorias: guerras, desejos e fome. Guerras representam oposições físicas e espirituais, batalhas e conflitos que enfrentamos diariamente. Desejos incluem todas as doenças e enfermidades, infecções, doenças curáveis e incuráveis. Portanto, fome ou sequidão envolvem toda a falta financeira e econômica e outros desafios. E nesse livro, nós efetivamente mostramos que é possível sempre ir através desses desafios e sairmos vitoriosos. Aqui, você encontrará princípios estabelecidos e testados que te colocará definitivamente sobre o lado vitorioso. Eles são realmente testados, divinos, universais e eternos. Eles não podem falhar. Aqui você encontrará 10 capítulos poderosos: Oração de Jeosafá, Deus no céu e terra, É nossa herança, Guerra, desejo e fome, Veja como eles nos recompensam, Tu não irá pará-los? Não se atemorize ou esteja desencorajado, a batalha não é tua. Marchem e tomem posição e o poder do louvor. Nós temos também um conjunto de orações poderosas que trarão resultados poderosos no final de cada capítulo. Tenha uma ótima leitura. Gabriel Agbo, www.authorsden.com/Pastor Gabriel Nagbo. Dedicatória. Eu dedico esse livro a Kinuola Afilhaka por seu amor por Deus e seu povo. Seus atos de total dedicação, fidelidade, humildade e benevolência em comum, que continuará a falar por você diante de Deus por muitas gerações. Como Dorcas, deve continuar a atrair o poder da ressurreição sobre você. E como Jesus falou, essa mulher, tuas ações devem continuar a ser lembradas ao longo dessa mensagem. Deus te abençoe. Amém. Não se atemorize, não esteja desencorajado por esse poderoso exército, pois a batalha não é tua, mas de Deus. A oração de Jeosafá. Capítulo 1. A oração de Jeosafá. Cada batalha nessa vida é vencível. Você pode sair vitorioso de cada desafio da vida se você entender e seguir os princípios divinos que nós iremos discutir aqui. A vida é uma guerra, e como em toda guerra, você viverá em muitas batalhas. Nessa vida, existirão batalhas, problemas, desafios, provações e tentações. Eles chegavam de diferentes formas e épocas. Alguns já eram esperados, outros não. Alguns deles acontecerão de repente e outros de fontes inimagináveis. Algumas dessas batalhas serão espirituais, alguns econômicos e outros físicos. Enquanto você estiver vivo, eles virão. Jesus estava realmente certo quando ele disse que no mundo nós teremos oposições, problemas e tribulações. E Jó também concordou com ele ao dizer que a vida está cheia de problemas. Verdade. Sim, tudo o que foi dito acima está correto. Mas Deus nos deu os princípios para nos guiar à vitória, e felizmente você os encontra na luta entre Judá e as 3 nações que vieram contra eles. Os Amonitas, Moabitas e Edomitas repentinamente declararam guerra contra Jeosafá e o seu povo, e antes que o rei soubesse o que estava acontecendo, esse grande exército já havia começado a marchar em direção a Judá. O desafio era real, repentino, enorme e iminente. Nesse desespero, Jeosafá convocou o povo, proclamou um jejum e foi à casa de Deus buscar sua face. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então,
vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. 2 Crônicas 20, 1-4. Tua vitória na hora da luta é determinada pelo teu relacionamento com Deus antes do desafio e da tua atitude durante o período. Jeosafá sempre manteve um bom relacionamento com Deus, e agora que ele teve um grande desafio em suas mãos, naturalmente, sua primeira reação também foi buscar a face do seu Deus para que houvesse uma intervenção. Onde você vai primeiro na hora da luta? Em outras palavras, onde está teu coração e tua confiança? A confiança de Jeosafá estava no Deus de Israel, e esse foi o porquê, sem pensar, ele correu para ele imediatamente para pedir ajuda. Pessoalmente, eu aprendi sempre correr para Deus para buscar a sua ajuda a qualquer momento que eu tenha desafios. E eu sempre saio vitorioso. Enquanto eu escrevo, eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu era jovem, eu estava trabalhando com uma editora. Eu estava com apenas 20 anos de idade e tinha acabado de entregar minha vida a Jesus Cristo. Meu chefe no escritório continuava ameaçando a me demitir do trabalho. Então, um dia, ele me enviou uma notificação que no dia seguinte seria meu último dia no trabalho. Eu realmente não sabia mais o que fazer, porque ele contou a todos a sua decisão. Até mesmo meu pai, que me contou que ele, uma vez ajudou o homem, recebeu a mensagem. Naquele fatídico dia, assim que eu me ajoelhei para orar, eu abri minha Bíblia, espalhei as cartas de convocação e impus minhas mãos sobre a parte das Escrituras que demonstrava como Deus milagrosamente libertou o povo de Israel de uma iminente ameaça da derrota e destruição de um rei pagão, que se vangloriava que mesmo o Deus de Israel não seria capaz de libertá-los das suas mãos. Logo após a oração, eu saí do escritório. Eu não sabia o que aconteceria. Tudo o que fiz foi apenas pedir a Deus que intervisse e me salvasse das ameaças do homem. Mas eu fiquei em choque pelo resto da minha vida. Enquanto eu me aproximava da entrada da empresa, o segurança me perguntou se eu havia ouvido o que aconteceu naquela manhã e eu disse que não. Então, eles trouxeram a notícia de que meu chefe estava morto. Meu Deus! Eu perguntei a eles o que aconteceu com ele, porque ele pessoalmente me convocou para uma reunião em seu escritório naquela manhã. E eles me contaram que ele veio trabalhar na noite anterior e logo após terminar sua tarefa, durante a noite, foi para casa se trocar e não voltou. Ele morreu naquela manhã em sua casa. Meu caro, eu não tinha visto esse tipo de coisa antes. Eu rapidamente fui embora chocado. Quando eu me encontrei com meu pai no caminho e lhe contei a novidade, ele também não podia acreditar. Eu voltei para o meu departamento e continuei meu trabalho. Deus está sempre pronto a intervir em nossas situações, mas nós podemos também aprender a manter, confiar e levar nossos problemas para Ele. Não importa o quanto desesperador possa parecer, Deus pode ainda fazer alguma coisa a respeito disso. E por favor, perceba, eu não orei para que ele morresse. Mas Deus também não aceitou que seus planos contra mim fossem concluídos. Imagine o que teria acontecido com minha jovem fé e carreira se o homem tivesse sido bem-sucedido em cumprir suas ameaças. Agora, eu entendo o porquê a Bíblia diz que, assim que os israelitas deixaram o Egito, Deus não os conduziu pelo caminho que os levaria ao território filisteu, ainda que fosse o de uma rota mais curta para a terra prometida. Ele os levou através do deserto em direção ao Mar Vermelho, porque ele não quis que eles enfrentassem a batalha naquele estágio e mudassem sua mente naquela jornada. Existem batalhas que Deus não permite que você enfrente como um novo crente, e até mesmo com um cristão maduro. Ele também disse que ele não permitirá que você enfrente desafios maiores que você. Eu pratico isso com frequência. Quando eu recebo uma ameaça ou enfrento uma batalha séria, eu vou a Deus, conto a ameaça,
especialmente se está escrito ante dele, e peço que ele intervenha. Isso tem funcionado perfeitamente para mim e outros. Eu também aprendi isso com o rei Ezequias. O rei da Síria, Senaqueribe, escreveu ao rei de Judá, perturbando, insultando-os e ridicularizando seu Deus, comparando Jeová com os outros deuses que ele derrotou com suas nações. Quando Ezequias recebeu a carta e a leu, ele a levou ao templo e a colocou diante de Deus. Por favor, você me permite a ler essa poderosa oração para então voltarmos à nossa discussão? Jeová e Judá? Obrigado. Leia com atenção e aprenda com esse princípio imutável. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19, 14 a 19. Imediatamente após essa poderosa e habilidosa oração, Deus enviou uma mensagem para Ezequias que ele não permitiria ao rei prepotente da Síria colocar os pés em Jerusalém, sem falar nas setas lançadas, e que na mesma noite um anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Aqueles que sobreviveram acordaram e viram corpos mortos por todo lugar, e ninguém contou a eles, e seu rei Senaqueribe fugiu. Mas por que ele não ficou? Verdadeiro tolo. Sim, somente um tolo enfrentaria a Deus. Mas quando ele fugiu para casa, a mão invisível ainda o perseguia. Seus próprios filhos o mataram no lugar onde ele estava adorando seu Deus, Nimrod. Meu amigo, existe poder em levar o caso a Deus em oração, colocando-o diante de Deus. Esse é um princípio espiritual. Você sabe que a Bíblia diz que 2 ou 3 testemunhas devem estabelecer a verdade. Princípio. Por favor, voltemos para a nossa principal discussão. Como Ezequias, como Jeosafá. Jeosafá está fazendo a mesma coisa aqui. Ele levou essa iminente ameaça dessas 3 nações inimigas para a casa de Deus e orou. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer,
mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20, 5-12. Meu Deus, o que é isso? Essa é com certeza uma das mais poderosas, mais compreensivas e mais efetivas orações que você pode encontrar na Bíblia que eu já tenho ouvido. E esse é o porquê eu nunca ficarei cansado de ler ou pregá-la. Eu a amo. Além do mais, Jeosafá é um dos meus heróis nas Escrituras, meu modelo. Ele amou tanto a Deus que Deus teve que dar uma amostra do seu respeito por ele. Você se lembra de quando ele se juntou a Acabe de Israel para ir e retomar Ramote-Gileade, uma cidade israelita ocupada pelos arameus? Assim como eles estavam se preparando para a guerra, Acabe convocou seus 400 profetas para perguntar a eles quem iria à batalha. Depois, sua profecia de vitória, que tem sido corrompido pelo espírito da mentira, Josafá perguntou mais: Não há um profeta do Senhor nas redondezas também? Eu gostaria de perguntar a ele a mesma coisa. Então ele chamou Micaía, filho de Imlá. Você viu isso? Centenas de opiniões já foram dadas, prometendo vitória. Porém, esse rapaz não estava satisfeito e não andaria 1 centímetro sem a segurança da direção e proteção divina. Esse foi o alcance de sua confiança e amor para Deus. Você já conhece o resultado dessa guerra. Embora encurralado pelas forças inimigas, Jeosafá foi divinamente, miraculosamente poupado e os matou. Aqueles que honram a ele sempre serão honrados e protegidos. Verdade. Observe também a batalha contra Moabe. O rei de Israel, filho de Acabe, mobilizou Jeosafá e o rei de Edom e vai lutar contra Moabe por rejeitar trazer tributos depois da morte de Acabe. No caminho, depois de 7 dias andando... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.